Última hora. Informação acaba de vazar de dentro do Departamento de Justiça americano. E não é especulação, não é rumor, não é teoria conspiratória de internet. São documentos, são depoimentos. São provas materiais que procuradores federais dos Estados Unidos estão compilando neste exato momento para construir caso criminal contra Luiz Inácio Lula da Silva. Não como ex-presidente, como presidente em exercício. E acusações não são políticas. São crimes que, segundo lei americana, permitem prisão de líder estrangeiro mesmo em território de terceiro país. Deixe isso penetrar. O presidente da República Federativa do Brasil pode estar a dias de ser preso por autoridades americanas. E não seria a primeira vez que o prende líder estrangeiro. Manuel Noriega, ditador do Panamá, foi arrancado de país dele por tropas americanas e passou o resto da vida em prisão americana. Precedente existe. Capacidade existe. E agora vontade existe. A fonte da informação: vazamento de procurador federal americano para jornalista investigativo que tem histórico de quebrar histórias sobre corrupção internacional. Documentos mostram que Maduro, após ser preso e começar delação premiada, não entregou apenas foro de São Paulo, entregou tudo, incluindo detalhes específicos de lavagem de dinheiro que envolvem Lula diretamente. E lavagem de dinheiro através de sistema financeiro americano dá jurisdição para eu processar qualquer pessoa, mesmo chefe de Estado estrangeiro. Vamos aos fatos, porque relógio está correndo e cada minuto que passa, caso contra Lula fica mais sólido. Maduro, em interrogatórios, revelou esquema de 4,7 bilhões, não milhões, bilhões. Dinheiro de PDVSA, empresa estatal venezuelana de petróleo, sendo desviado e lavado através de rede complexa que incluía bancos em Miami, empresas de fachada em Delaware e contas em paraísos fiscais. E Lula não era apenas beneficiário passivo, era coordenador. Era quem dava ordens sobre quanto desviar, quando transferir, como lavar. Documentos bancários que Maduro forneceu mostram transferências específicas. Data, valor, conta de origem, conta de destino. E algumas dessas contas estão em nome de empresas ligadas a Instituto Lula, outras em nome de laranjas que Maduro identificou, todas rastreáveis, todas documentadas, todas violando lei americana sobre lavagem de dinheiro. Lei americana é extraterritorial quando envolve sistema financeiro dos êxodos. Não importa se crime foi cometido na Venezuela, no Brasil, na Lua. Se dólar passou por banco americano, eu tenho jurisdição. E os 4,7 bilhões definitivamente passaram por bancos americanos. SWIFT, sistema de transferências internacionais, deixa rastro de tudo, e procuradores americanos têm acesso total a esses registros. Mas lavagem de dinheiro é apenas ponta do iceberg. Maduro também detalhou o esquema de tráfico de influência. Como Lula usou posição como presidente para facilitar contratos superfaturados de Odebrecht e outras empreiteiras em Venezuela. Como recebeu propinas não apenas de empresas brasileiras, mas de PDVSA diretamente. Como coordenou com Chávez e depois Maduro, sistema onde governos de esquerda na América Latina se ajudavam mutuamente a roubar e lavar dinheiro em escala industrial. E há crime que torna Lula vulnerável à prisão imediata: obstrução de justiça americana. Porque após Lava Jato expor esquemas de corrupção, investigadores americanos pediram cooperação de Brasil. Queriam documentos sobre Odebrecht operando internacionalmente. Queriam depoimentos de executivos, e governo brasileiro, sob influência de Lula mesmo após sair da presidência, bloqueou cooperação. Instruiu procuradores brasileiros a não compartilhar informações. Usou o STF para impedir extradições. Obstrução de justiça no Zezo é crime gravíssimo. O FBI não esquece, não perdoa. Com as provas entregues por Maduro, promotores agora têm obstrução, além de lavagem e corrupção. Uma acusação tripla que transforma Lula em alvo prioritário. E Trump está pessoalmente envolvido em decisão de processar Lula. Não é apenas Departamento de Justiça agindo independentemente. Trump vê isso como oportunidade de mandar mensagem para toda a América Latina. Líder corrupto que antagoniza EUA vai preso. Não importa se é presidente, não importa se acha que está protegido, vamos pegá-lo. A questão técnica é como prender presidente em exercício de país soberano. E há precedentes e mecanismos. Opção 1. Mandado de prisão internacional via Interpol. EUA emite. Interpol distribui para todos os países membros. Se Lula pisar em qualquer país que coopera com em que são maioria, é preso automaticamente e extraditado para a EUA. Isso efetivamente o aprisiona em Brasil. Não pode viajar,
não pode ir a G20, a reuniões internacionais, a nada. Vira presidente prisioneiro em próprio país. Opção 2. Operação de captura em território estrangeiro. Se Lula viajar para país aliado, agentes americanos podem realizar prisão com cooperação local. Aconteceu antes. Traficantes de drogas foram capturados em México e Levá. Terroristas foram capturados em África e Oriente Médio. Precedente existe para captura extraterritorial quando crimes afetam segurança nacional americana. E 4,7 bilhões lavados através de sistema financeiro americano afeta a segurança nacional. Opção 3. Pressão para a extradição do próprio Brasil. EUA formaliza pedido de extradição. Brasil fica em posição impossível. Negar extradição significa confronto direto com Washington. Aceitar significa entregar próprio presidente. Mas se evidências são sólidas, se crimes são inegáveis, STF poderia autorizar extradição para evitar sanções massivas contra o Brasil. Cada opção é viável. Cada uma está sendo preparada. E decisão de qual usar depende de como Lula reage à pressão inicial. Porque antes de prisão vem pressão. EUA deixa vazar que tem caso, que evidências são sólidas, que mandado está sendo preparado. Isso dá chance para Lula negociar, renunciar em troca de não ser processado, exilar-se em país que não extradita, entregar outros criminosos em troca de imunidade parcial. Mas Lula, conhecido por arrogância, pode recusar negociar, pode pensar que está protegido, que Brasil não entregará, que STF o blindará, e aí Trump executa, emite mandado, ativa Interpol e Lula vira fugitivo internacional. Presidente que não pode deixar próprio país sem ser preso. O impacto político seria sísmico. Imagine, presidente do Brasil com mandado de prisão internacional. Países aliados de Exila teriam que escolher entre honrar mandado ou proteger Lula. Maioria escolheria honrar, porque antagonizar Washington por Lula não vale o custo. E domesticamente, seria fim político absoluto de Lula, porque mesmo apoiadores mais fervorosos teriam dificuldade defendendo o presidente que é fugitivo procurado por EUA, que não pode viajar internacionalmente, que está sob ameaça constante de captura. Vice-presidente assumiria. Geraldo Alckmin estaria em posição delicada, porque se Lula é preso ou renuncia sob pressão de acusações criminais, o governo inteiro fica desmoralizado. Alckmin teria que decidir, distanciar-se completamente de Lula e tentar salvar algo, ou manter lealdade e afundar junto. Congresso teria que decidir sobre impeachment formal, porque presidente sob mandado de prisão internacional não pode governar efetivamente. Seria pressão massiva para remoção, não por crimes domésticos, mas por tornar-se passivo internacional. E Forças Armadas? Juramento é defender soberania, mas entregar presidente acusado de crimes documentados não é violação de soberania. É cooperação judicial internacional normal. Militares não teriam base legal para intervir se STF autoriza extradição ou se Lula é capturado em território estrangeiro. Os próximos dias são cruciais, porque se vazamento é acurado e todas as evidências sugerem que é, Trump está finalizando o caso. Procuradores estão revisando documentos finais, juiz federal está sendo briefado, mandado está sendo redigido, e uma vez emitido não há volta. Será público, global, irreversível. Lula vira oficialmente criminoso procurado por maior potência do planeta, e não há poder em Brasil que possa protegê-lo dessa realidade. Lula apostou que poderia antagonizar EUA impunemente, que a aliança com China o protegeria, que soberania brasileira era escudo suficiente. Estava errado, porque quando você rouba bilhões e lava através de sistema americano, quando obstrui justiça americana, quando coordena rede de corrupção que afeta interesses americanos, soberania não protege. Lei americana alcança você onde quer que esteja. E Maduro, entregando tudo sobre Lula, provavelmente garantiu o acordo próprio. Pena reduzida. Talvez até eventual liberdade. Enquanto Lula, que achava que era intocável, descobre que ninguém está acima da lei quando o EUA decide aplicá-la. A ironia é brutal. Lula passou vida criticando imperialismo americano. Agora está prestes a experimentar poder real americano. Não retórico, não teórico, mas real, concreto, inescapável, na forma de algemas e cela em prisão federal americana. Se esta análise chocou você, era para chocar, porque realidade é chocante. Presidente do Brasil pode estar dias longe de virar fugitivo internacional, e maioria da população nem sabe o que está acontecendo, porque mídia tradicional ainda não pegou história, ou está deliberadamente suprimindo enquanto confirma detalhes. Mas vazamento é real, documentos existem, caso está sendo construído, e Trump está determinado.
Porque prender Lula não é apenas justiça, é demonstração para Xi Jinping, para todos os líderes que pensam em desafiar EUA. Vejam o que acontece. Não importa que cargo você tem, se cometer crimes que nos afetam, vamos pegá-lo. Os próximos dias são cruciais, porque se vazamento é acurado e todas as evidências sugerem que é, Trump está finalizando o caso. Procuradores estão revisando documentos finais, juiz federal está sendo briefado, mandado está sendo redigido, e dentro do Palácio do Planalto, pânico total. Fontes revelam que reunião de emergência foi convocada às pressas após vazamento chegar a assessores de Lula. Ministros do primeiro escalão foram chamados, advogados estão sendo consultados urgentemente. E a atmosfera é de desespero, porque sabem que, diferente de Lava Jato, onde conseguiram usar a STF como escudo, desta vez escudo não funciona. STF não tem jurisdição sobre tribunais americanos. Alexandre de Moraes não pode bloquear mandado emitido por juiz federal em Miami. E mais revelador ainda, fontes dizem que Lula está tentando contato desesperado com China, pedindo intervenção diplomática, pedindo que Pequim pressione Washington. Mas China está hesitante, porque defender Lula publicamente contra acusações criminais documentadas custaria capital político que China não quer gastar. Xi Jinping está calculando: vale pena antagonizar EUA por Lula? Resposta que está emergindo é não. Lula é prescindível. Relação com ele não é. Rússia também foi sondada. Mesma hesitação. Putin está ocupado com próprios problemas. Ucrânia está sangrando forças russas. Economia russa está sob sanções massivas. Última coisa que Putin precisa é criar nova fonte de atrito com Washington por causa de Lula. Então, a resposta de Moscou está sendo diplomaticamente vaga, mas praticamente nula. Lula está descobrindo que aliados internacionais desaparecem quando a situação fica realmente séria, que solidariedade ideológica não sobrevive a cálculo de interesse nacional, que está sozinho contra a máquina de justiça americana quando ela decide agir. E a dimensão operacional que torna a situação ainda mais crítica. Fontes em agências de inteligência revelam que EUA já mapeou movimentos de Lula, sabe onde está em cada momento, tem vigilância constante. Se decisão for por captura extraterritorial, operação já está planejada. Locais onde Lula está mais vulnerável foram identificados. Rotas de fuga foram bloqueadas antecipadamente. Países que ele poderia usar como refúgio foram avisados que abrigá-lo resultaria em consequências severas. É cerco que está se fechando, não metafórico. Real, tático, operacional. E Lula, acostumado a pensar que é intocável, está percebendo tarde demais que subestimou determinação e capacidade de adversário muito mais poderoso. Empresários brasileiros estão entrando em pânico também, porque sabem que prisão de presidente causa colapso institucional que afeta tudo: mercados, investimentos, confiança. O Brasil já está economicamente frágil. Crise política dessa magnitude seria devastadora. Dólar dispararia, bolsa despencaria, juros explodiriam. Seria caos econômico que levaria anos para recuperar. E alguns empresários, aqueles ligados a esquemas que Maduro pode ter mencionado, estão fazendo próprios cálculos desesperados. Se Lula cai, se documentos se tornam públicos em julgamento americano, quantos outros serão expostos? Quantos executivos de empreiteiras podem acabar em prisões americanas também? É efeito dominó que ameaça a elite corporativa inteira que se beneficiou de corrupção sistêmica. Cada opção tem consequências devastadoras. Fugir confirma culpa e termina a carreira política. Lutar pode resultar em captura humilhante. Negociar significa admitir crimes e ainda assim provavelmente enfrentar consequências. Não há saída boa, apenas graus de ruína. E tudo porque a arrogância fez Lula pensar que era grande demais para cair. Mas ninguém é grande demais quando evidências são sólidas e poder americano está determinado. E há vazamentos adicionais que tornam a situação ainda mais explosiva. Fontes revelam que não é apenas Maduro cantando. Executivos de Odebrecht que fizeram acordos de delação com o DOJ americano também forneceram informações sobre Lula. Marcelo Odebrecht, em troca de pena reduzida no ZIUA, entregou detalhes de reuniões pessoais onde Lula especificou quanto queria de propina, quando queria, através de quais canais. Gravações de algumas dessas conversas existem. Foram feitas por executivos como seguro contra traição, e agora estão em mãos de procuradores americanos. Significa que caso contra Lula não depende apenas de testemunho de Maduro, que poderia ser questionado como vindo de inimigo político. Tem corroboração de múltiplas fontes independentes. Executivos brasileiros, banqueiros que processaram transações, oficiais venezuelanos além de Maduro,
É caso construído em camadas, onde cada testemunha confirma outras. Impossível de desmontar com táticas legais normais. E defesa de Lula. Advogados estão descobrindo que não tem estratégia viável. Porque, diferente de casos em Brasil, onde podem usar recursos intermináveis, apelações sem fim, interferência política, sistema americano não permite mesmas táticas. Julgamento seria em tribunal federal, juiz não seria político indicado. Seria juiz de carreira com vitaliciedade que não responde a presidente. Júri seria de cidadãos americanos que não têm lealdade a Lula ou medo de retaliação política. E evidências seriam apresentadas sem filtro de mídia amiga ou STF protetor. Seria julgamento real, com padrões reais de justiça. E Lula sabe que em julgamento justo, com evidências que tem contra ele, seria condenado. Por isso o pânico não é apenas sobre prisão, é sobre condenação inevitável que seguiria. E a outra camada que assessores de Lula estão descobrindo com horror. Americanos não planejam apenas prender Lula, planejam congelar ativos. Tudo que Lula tem em nome próprio ou de laranjas que podem rastrear será bloqueado. Contas bancárias, propriedades, investimentos, tudo. E não apenas no exterior. E o tem acordos de cooperação judicial com dezenas de países. Podem congelar ativos globalmente. Lula poderia acabar não apenas preso, mas falido. Sem recursos para pagar a defesa sofisticada, meios de manter estilo de vida. Sem capacidade de sustentar rede de apoio que sempre teve. É destruição total sendo planejada, não apenas política ou jurídica, mas financeira também. Americanos não fazem as coisas pela metade quando decidem agir. E dentro do PT, reações estão sendo reveladoras. Lideranças do partido estão em conversas urgentes sobre sucessão. Sucessão, já estão planejando vida após Lula, porque sabem que se ele for preso ou forçado a renunciar, alguém precisa assumir controle do partido. E disputas por poder já começaram. Gleisi Hoffmann quer posição, Haddad também. Facções dentro do PT que estiveram unidas por Lula estão começando a fragmentar enquanto antecipam vácuo de poder. É traição ainda mais profunda, não de inimigos, mas de aliados que estão abandonando o barco que ainda nem afundou completamente. E Lula, cercado por assessores planejando própria sobrevivência política sem ele, está experimentando solidão que nunca imaginou, descobrindo que lealdade que exigiu de outros nunca foi recíproca. Era baseada em poder. E poder está evaporando. Compartilhe urgentemente, porque se isso se concretizar nas próximas horas, o mundo inteiro ficará chocado. Mas você saberá que não foi surpresa, que sinais estavam lá, que Lula estava sendo cercado, e que quando Trump diz que vai fazer algo, ele faz. O relógio está correndo para Lula, para Brasil, para todos que achavam que líderes corruptos estão acima da lei quando têm cargo alto o suficiente. Trump está prestes a provar que estão errados. E prova virá na forma de algemas, impulsos de presidente brasileiro. Fique ligado, porque a história está sendo feita agora e será brutal.